Há uma carta tão linda no Novo Testamento que o apóstolo Paulo escreveu, e ele nessa carta ele vai expressar o seu amor por uma das igrejas, especialmente. Ele vai dizer o quanto ele amava aquela igreja, aqueles irmãos, aquele povo. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso. E mesmo lá preso, ele estava preocupado não com ele, com a situação dele, ele estava preocupado com a igreja. Como é que está aquela igreja que eu amo tanto? Como que está aquele povo? Então a preocupação não era consigo mesmo, mas com os irmãos daquela igreja. E ele vai expressar então esse amor, ele vai expressar também a sua alegria ao saber que eles estão vivendo o Evangelho. Mas ao mesmo tempo ele expressa a sua angústia ao ouvir falar que alguns deles estavam causando intriga na igreja. Então Paulo vai falar dos problemas que a igreja enfrentava, os perigos de fora, de perseguição que a igreja estava enfrentando, mas também os perigos de dentro, ele vai dizer. Uma carta muito linda, e se você ao me ouvir aqui já está lembrando qual eu queria convidar daqui a pouco para você abrir o capítulo. Primeiro eu quero ler um dos versículos, quando Paulo vai dizer o seguinte: sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, eu oro com alegria. Olha que coisa, né? Paulo abrindo o coração. Assim deve ser a nossa oração quando pensamos uns nos outros. E é o que Paulo diz em relação à igreja. E ele vai dizer: vocês estão sempre no meu coração. Ele está lá preso, gente, sofrendo, né? Mas vocês estão sempre nos meus pensamentos, no meu coração. E ele vai dizer: Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. Eu irradio esse amor de Jesus que Ele tem por vocês, eu compartilho desse amor de Jesus. E assim Paulo vai escrever no capítulo 1. E ele vai ainda dizendo: o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo, vivam esse Evangelho, sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Sofrer por Jesus é um privilégio também. Sofrer perseguição do Evangelho é um privilégio. Não é só usufruir das bênçãos de Deus, mas ser bênçãos no reino de Deus, mesmo com sofrimento. Assim diz Paulo. E essa expressão de amor que ele tem pela igreja. E ele vai citar dois versículos aqui que eu quero citar, que vocês conhecem muito bem. Ele diz assim: pois eu estou certo que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Esse trabalho que Deus está fazendo na vida de vocês ficará completo. A obra que Deus tem realizado através de nós será completa. E Paulo vai afirmar que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Essa é a introdução longa, que estou citando sobre Paulo expressando o seu amor à igreja de Filipos, uma igreja que era resultado da obra missionária de Paulo. Está lá registrado em Atos capítulo 16, quando houve a conversão da Lídia, o carcereiro, e ali então começa essa igreja, uma igreja que Paulo, como missionário, foi o instrumento de Deus. E Paulo está preso, e essa igreja mantinha um relacionamento com ele, enviando inclusive ajuda financeira para ele, através de Epafrodito. Quer dizer, esse relacionamento de Paulo com a igreja, muito amoroso, muito vivo. E Paulo se preocupa com a igreja então, e ele vai escrever aos Filipenses, então você pode abrir aí, capítulo 2, Filipenses capítulo 2, verso 1 ao 11, diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada faço por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considero os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo,
e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus os exaltou, a mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Veja, Paulo, contei ali um pouquinho do capítulo 1, né, dessa saudação dele, dessa expressão dele de amor, de alegria, da preocupação dele com a igreja, e ele vai dizer o que eles precisam fazer para manter essa unidade que eles tinham. Nós somos uma igreja que estamos vivendo um momento de unidade, né, que a gente possa, essa unidade que há entre nós, ela é gerada por Deus e precisa ser preservada por nós. Deus é que gera a unidade, é Cristo que nos torna um, é Ele que nos uniu, mas a nossa função agora é manter essa unidade, desenvolver essa unidade, incluir outras pessoas e viver essa unidade da igreja do Senhor. Paulo então lhe diz, né, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Em outra versão aparece, tem o mesmo modo de pensar de Cristo. Ou outra versão ainda diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha o mesmo desejo que eu, de nós, como falei no início, sermos uma igreja relevante para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para parentes, que possamos ser uma igreja que influencie as pessoas a amar a Deus, que você possa ser encorajado, cada um de nós encorajar o outro a amar a Deus e amar o próximo. Essa é a nossa função, devemos viver isso. Vivemos essa unidade de fé, que as pessoas quando chegarem, nos conhecerem, elas vejam em nós quanto amor há entre eles. Quando elas nos conhecerem, veem a tua célula ou aqui a celebração, eles vejam, eles andam unidos, eles estão em unidade. Eles estão com amor, eles estão trabalhando junto, eles não reclamam, eles fazem com alegria a obra de Deus, eles se esforçam. O povo que ama a Deus, o povo que ama o próximo. Uma igreja se torna relevante porque as pessoas leem a nossa vida e veem como as nossas atitudes. E o desafio para mim e para você, principalmente a partir desse versículo 5 que eu li, nessa versão da NBI, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Na igreja, seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus. Lá no que você está durante a semana, seja a tua atitude semelhante de Cristo Jesus. A tua atitude. Ou na outra versão, seja o mesmo sentimento que te leva à atitude, ou a mente que te leva a agir, a mesma mente, o mesmo sentimento de Cristo que te leva a ter atitude, que te leva a viver onde você estiver. O apóstolo Paulo então compele a eles a serem humildes, a olharem para Jesus, porque o padrão de humildade, de amor é Jesus. No verso 1 ele diz: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Paulo está dizendo: se você recebeu o conforto de Cristo, amém? Você já recebeu o conforto de Cristo? Você já experimentou essa consolação de Cristo? Evidencie isso amando as outras pessoas. Paulo ele vai dizer: se você já recebeu o consolo desse amor de Cristo, que te consolou, que te confortou, que te animou, se você já recebeu esse amor de Cristo, né? Esse amor de Deus por vocês, então tem o mesmo sentimento. Se você já recebeu esse amor, tem esse mesmo sentimento. Se você tem comunhão com o Espírito, aliás, a nossa comunhão com a Trindade é por causa do agir do Espírito Santo. Então, se você já tem comunhão com o Espírito, então tenha comunhão com os santos, tenha comunhão com as outras pessoas, porque eles também têm a mesma comunhão com o Espírito. Então nós precisamos ser impulsionados por esse amor de Deus e impulsionados pelo Espírito Santo para sentirmos o mesmo e termos a mesma atitude na nossa comunhão com Deus e uns com os outros.
Paulo vai dizer também, se vocês estão, têm experimentado esses afetos e compaixão de Deus para com vocês, então vocês que estão usufruindo desse afeto de Deus, dessa compaixão de Deus, então sejam também compassivos com os outros. Tenham afeto com os outros. Você é um seguidor de Cristo, então você recebeu o afeto e a compaixão de Deus, seja assim você também. E Paulo diz assim, quando vocês fizerem isso, vocês estão completando a minha alegria. Se vocês fizerem isso, vocês mostrarem compaixão pelo outro, vocês tiverem amor uns pelos outros, se vocês tiverem essa comunhão no Espírito, vocês estão completando a minha alegria. Eu estou preso, mas eu me alegro em saber que vocês estão vivendo assim. Diz Paulo. No verso 2 ele diz, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Alguém disse que nós sentimos a mesma coisa quando nós temos o mesmo amor. Se você tem o mesmo amor de Cristo no coração, esse amor de Cristo leva você a ter esse sentimento para as pessoas de compaixão e de afeto. Porque assim é Deus para contigo. Porque a lei do reino de Cristo é o amor. É o amor a Deus e ao próximo. É o amor. Agora, o amor, ele tem que ser mútuo. Ele tem que ser mútuo. A vida na igreja é um amor de comunhão, um amor mútuo. Você ama e você é amado. E assim, Paulo vai dizer, vocês vão estar mantendo a unidade do Espírito. De que maneira? Paulo vai dizer no verso 3, então passa a dizer, para nós mantermos essa unidade no Espírito, o Espírito, essa unidade que é entre nós, ele vai dizer, nada façais por contenda ou por vanglória. Aquilo que você for fazer, não faça com o coração por rivalidade, por orgulho, por se exaltar, por contenda, por ostentação, por vanglória própria. Você, ao fazer isso, você vai estar destruindo o amor cristão. Então não faça em meio à contenda, mas exerça o perdão, tendo a mesma atitude de Cristo. Não faça por vanglória, tendo a mesma atitude de Cristo, faça com amor, tendo a mesma atitude de Cristo, perdoe como Cristo perdoou. Amém? Amém. Paulo diz, para preservar a unidade você precisa fazer isso, não se vangloriar, não se achar melhor que as outras pessoas. É o que ele diz ainda no verso 3, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Em relação aos teus erros, às tuas faltas, tu tem que ser exigente. Tu tem que ser aquela pessoa que, eu falhei, eu preciso melhorar, eu preciso acertar. E não o contrário, eu errei assim mesmo, a vida é assim mesmo. Não, eu preciso andar em retidão diante de Deus, eu preciso me esforçar. Então, em relação a você, seja exigente, mas em relação aos outros, seja misericordioso, como Deus foi misericordioso com você. Então, as outras pessoas têm defeito, mas seja tolerante em relação aos defeitos das outras pessoas. Considere o bem das outras pessoas e não somente o teu bem. Considere o benefício dos outros e não pensando só em você mesmo. A Bíblia, quando a gente olha para a vida de Jesus e vamos ver a vida de Paulo, nós vamos ver de como Jesus ele dá um exemplo prático e ensino de como de misericórdia. Jesus foi misericordioso com prostituta, misericordioso com ladrão, com publicano, e Jesus foi sendo misericordioso e amoroso, e aquelas pessoas foram sendo transformadas. Então Jesus, em relação aos erros, pecados dos outros, Jesus foi sendo dando a oportunidade daquelas pessoas mudar. Mas em relação à hipocrisia, Jesus foi duro. A falsidade. Em relação ao falso ensino, Jesus foi duro. Paulo também, e advertiu contra as heresias, contra um falso profeta. Tem que ser firme, tem que ser duro. Em relação às pessoas, nos seus erros, nós temos que ser compassivos, ajudar elas a mudar, e não sermos duros, exigentes que ela não. Mas em relação às heresias, os falsos ensinos, as pessoas alguns que se dizem irmãos e não são, ao contrário, temos que ser firmes, diz a palavra de Deus.
É isso que você vê lá, Paulo escrevendo aos Coríntios, quando a pessoa estava lá, uma vida toda errada, tem que ser firme. Ou quanto as heresias que nós vimos também na primeira carta de João, que nós estudamos ano passado, né? As heresias que estavam cercando a igreja, rejeitem, cuidem, não deixem. Então, Paulo ele vai dizer aqui para nós para conservar essa unidade. E é necessário que termos esse mesmo sentimento, essa mesma atitude, esse mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, você é dele, você é uma nova pessoa, então você precisa ter esse sentimento de Cristo. Se uma pessoa não tem a mente de Cristo, o sentimento de Cristo, é porque ela não tem a Cristo, porque o natural, a não ser que você rejeite a Cristo mesmo sendo crente, você está afogando a tua fé, o teu amor a Deus, pela falta de comunhão com a palavra, pela falta de oração, você está ali, e aí você não está tendo essa mente de Cristo, mas o Espírito Santo está ali te advertindo, te exortando. Não é. Somos iguais. Quando a gente erra, quando nós estamos nos afastando de Deus, o Espírito Santo vem, nos alerta, ou quando vem uma heresia. Esse dia eu estava olhando lá e apareceu um vídeo, aqui uma heresia, o Espírito Santo já te diz, uma heresia, entendeu? Não importa que uma pessoa tal, aqui é uma heresia, não acredite. Espírito Santo, porque você conhece a verdade, você conhece a palavra. Tenha a mesma atitude de Cristo Jesus, versos 6 a 8, que ele diz que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Paulo ele vai então dizer, olha, vocês, para essa unidade, vocês têm que ter essa mesma unidade que há com o Pai. Na Trindade, vocês têm que viver essa unidade. Mas olha o que Jesus fez para que vocês tenham essa unidade como igreja. O que Jesus fez por você. Primeiro Jesus vai se humilhar para depois ele ser exaltado. Jesus abriu mão dos seus direitos voluntariamente, diz o verso 6, né? Tudo esvaziou-se a si mesmo. Tudo ele foi iniciativa, ninguém obrigou Jesus a vir à terra. Foi uma intenção, uma iniciativa própria, ele não foi obrigado. Ele assumiu forma humana de servo, humilhou-se a si mesmo, foi obediente, morreu na cruz. Então, essa nossa ser humilde como Jesus é um pré-requisito para a humildade, porque não pode haver orgulho, vanglória no meio da igreja do Senhor, tem que haver humildade. E é uma decisão, é uma escolha, não é uma obrigação, vou te obrigar a ser humilde. Não, é uma escolha. Jesus se humilhou, abriu mão dos seus direitos. Paulo vai dizer, Jesus ele sempre foi Deus, o eterno, um com o Pai, com o Espírito, cheio de glória e majestade, sempre foi adorado pelos anjos. Mas agora Paulo vai dizer que Cristo sempre foi e continuará sempre sendo Deus por natureza, mas a maneira de nós conhecermos a Deus quando Ele se tornou um ser humano, revelou a divindade a nós. Jesus, Ele abriu mão desses privilégios da divina, Ele não deixou de ser Deus, Ele abriu mão dos privilégios de ser adorado, de estar na glória. Ele abriu mão disso para estar no meio de nós. Ele abriu mão e desceu das alturas para poder nos abençoar com a sua vida, com a sua morte, para a nossa salvação. Então Paulo vai dizer, a atitude de vocês deve ser humilde, assim como foi a atitude de Jesus. Ele abriu mão de privilégios para poder abençoar vocês. Ele esvaziou a si mesmo, Paulo vai dizer, no verso 7. Ele despojou desse próprio, da sua natureza. Ele sendo Deus, mas ele aqui na terra, ele, mesmo sendo Deus, ele assumiu a forma humana, como já falamos lá na carta de João. Jesus era 100% Deus e 100% homem, mas ele abriu mão da glória para viver, nascer num lugar inóspito, na simplicidade, na pobreza, serviço humilde.
Jesus abriu mão, se humilhou. E nós teremos oportunidade de servir a Deus em muitos serviços que talvez, não, mas isso é um serviço muito humilde, eu não vou me rebaixar a isso. Eu quero servir a Deus em algumas coisas, outras não. Qual seria algo que você deixaria de servir a Cristo? Qual seria um serviço indigno na igreja ou no mundo que você diz, não, isso eu não faço? Jesus fez pior. O Deus que se tornou ser humano e levou sobre si os nossos pecados. Ele renunciou a esse estado divino na eternidade com o Pai para estar conosco, abriu mão das suas riquezas, abriu mão da sua glória celestial, da adoração. Inclusive Jesus, ele abre mão da sua própria autoridade divina e ele se coloca sob a autoridade do Pai. Ele vai dizer em João 5,30 que eu não procuro a minha própria vontade, assim, daquele que me enviou. Jesus, então, além de deixar a glória, abrir mão dos seus direitos, da sua majestade, da sua glória, ele vai abrir mão da sua autoridade e se sujeita ao Pai. Ele se esvaziou, ele serviu, ele se sacrificou, morrendo na cruz, obediente até a morte de cruz. Até onde você está querendo ser obediente a Cristo, a Deus? Até onde? Nós não podemos, a nossa atitude seja semelhante a de Cristo. A única situação em que nós não podemos ter atitude igual a de Cristo é o sacrifício vicário. Nós não podemos morrer para salvar a humanidade. Mas as outras atitudes de Cristo nós podemos imitar. Ser humildes, ser bondoso, ser amoroso, se doar pelas pessoas. E Paulo vai dizer no verso 9 a 11, então, que Jesus ele se humilhou, se esvaziou para servir, para abençoar, para salvar, mas ele será exaltado. Verso 9 ele diz que por isso Deus o exaltou a mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fica claro no contexto, e aqui na palavra de Paulo, que Paulo, quando ele diz que Deus o exaltou, não é que agora ele volta a ter a natureza divina, não. Jesus, ele, aqui na terra, ele continuou sendo Deus, ele jamais deixou de ser, mas agora ele está sendo restituído a sua glória, que ele deixou, abriu mão, está sendo restituído, para vir aqui na terra voluntariamente, que ele abriu mão, ao vir ao mundo, agora é restituída. Achei interessante que alguém escreveu que essa expressão, que Deus o exaltou sobremaneira, né, o verbo aqui do grego, só aparece no Novo Testamento, aparece apenas para ser aplicado a Cristo, esse verbo, que Deus o exaltou sobremaneira. Essa exaltação incomparável de Cristo, o fato dele receber a sua glória, mas o nome de Jesus se tornou um nome acima de todo nome. Mas não é só citar o nome Jesus, já é poderoso, mas a autoridade, o poder que está por trás do nome de Jesus, e a Bíblia vai mostrar que por meio desse nome de Jesus os enfermos são curados, e porque Jesus agora foi exaltado, ele fez o sacrifício, ele ressuscitou, ele está à destra do Pai, ele está cheio de glória, e o seu nome agora Jesus, os enfermos são curados, os perdidos são salvos. Você é perdoado em nome de Jesus na tua oração. Pai, me perdoa os meus pecados em nome de Jesus. Não é assim? Não é em teu nome, eu quero agora. Não, é em nome de Jesus, do que Ele fez por mim, eu peço perdão. As pessoas são libertas, as orações são respondidas em nome de Jesus. É Ele. Tudo é Jesus, tudo é Jesus. E Ele é exaltado, como cantamos, né? Ele é exaltado, Ele é o Senhor, é o que Paulo vai dizer. Jesus é o Senhor, se eu não me engano, mais de 500 vezes no Novo Testamento se refere a Jesus como Senhor, é citado. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. E eu voluntariamente eu digo, Ele é o meu Senhor. Amém. Ele é o meu Senhor. Só que
o Paulo vai mostrar que na segunda vinda de Cristo, vamos dizer assim, os três mundos vão se dobrar aos pés, não é, de Jesus, os céus, a terra e o inferno também vão reconhecer Ele é o Senhor. Ele é Jesus, Ele é o Senhor, e todo joelho se curvará diante dele. Não para todo mundo aqui, não é para ser salvo, porque é só salvo aquele que crê em Jesus. Mas todo o joelho vão se dobrar para reconhecer Ele é o Senhor. Mesmo aqueles que o desprezaram, que falaram mal dele, que o crucificaram, vão reconhecer Ele é o Senhor. Não serão salvos, mas vão ter que reconhecer. Porque somente os que reconhecem a Jesus como Senhor agora é que serão salvos. Somente esses. A igreja, Paulo está angustiado lá, não por causa dos açoites ou por causa do sofrimento, pela falta de liberdade na prisão. Ele não está angustiado por causa disso. Ele está querendo, Bafrodito, como é que está a igreja lá? Como é que estão os irmãos? Eles estão unidos? Tem problemas? Eles têm que buscar essa unidade. Eles têm que olhar para Jesus, ter a mesma mente, o mesmo sentimento, a mesma atitude de Jesus entre eles. De humildade, de amor, de ajuda, de compaixão. E eu quero ler por final aqui a oração que Paulo faz no capítulo 1, quando ele ora para os Filipos. Veja, ele está lá, ele agradece pela ajuda financeira que ele recebe, pela ajuda missionária que os irmãos enviavam para ele na prisão. Agradece as orações, mas ele orava. Provavelmente mais do que os irmãos da igreja oravam por ele. E ele vai dizer que ele está lá preso e isso não é um problema. Porque ele está podendo ter a oportunidade de anunciar o Evangelho para toda a guarda. Então não fiquem preocupados por isso, por eu estar preso. Eu gostaria mesmo, Paulo, mas eu gostaria mesmo de ir para o céu. Queria logo, porque morrer é lucro. Mas enquanto Deus ainda me mantém aqui, o viver é Cristo. E aí ele vai dizer, é isso que eu espero de vocês. E a oração dele diz, olha só, o que eu peço a Deus, a minha oração, é que o amor de vocês cresça cada vez mais. Cresça cada vez mais. E que vocês tenham sabedoria e um entendimento completo da verdade, da palavra, da vida, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza, de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia de boas qualidades, que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Aleluia! Essa oração que eu faço por mim, eu faço por você. Que eu e você possamos viver essa unidade como igreja, uma igreja que se torna relevante para as pessoas, que a tua atitude, a tua mente, o teu sentimento no dia a dia seja igual a de Cristo. Que você possa viver a cada dia na tua família tendo a mesma atitude de Cristo Jesus, a mesma oração de Cristo Jesus, o mesmo afeto de Cristo Jesus, a mesma fé, o mesmo agir de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que você não fique somente nas boas intenções. Eu quero ter uma boa intenção, orar como Jesus orava, mas que você venha ter a atitude de Cristo Jesus. Amém. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos.
Vocês perceberam que esse refrão diz temos? É um convite. Você pode cantar olhando para o seu irmão e fazendo esse convite? Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo tenha que o Pai enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo tenha que o Pai enviou. Temos que ser. Você pode orar sobre isso. Você faria essa oração pela igreja, como Paulo orou, a oração que eu citei ali. Você está disposto a preservar a sua unidade que foi gerada por Deus. Nós não temos esse poder, mas nós temos essa obrigação, essa missão de zelar pela unidade através do amor, do perdão, da ajuda. Olhar para as pessoas que estão necessitadas e socorrer elas nas suas dores, nas suas enfermidades. Não esperar que o líder faça, não, você, aquilo que você pode fazer para o teu irmão, visitar alguém, lembrar da pessoa, mandar uma mensagem, uma cartinha, né? A gente gosta das cartinhas, eu acho muito legal. Tem um impacto na vida das pessoas, não é? Está lançado essa palavra de Deus ao teu coração, que ela seja uma semente, de fato é, mas que o teu coração seja essa terra boa para receber essa semente e produzir frutos para a glória de Deus, a unidade da igreja. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui como teu povo, Pai, reunidos como família do Senhor, e nós queremos nos abençoar mutuamente com o nosso amor, com a nossa fé, nos abençoar mutuamente com a nossa compaixão, com o nosso afeto um pelo outro. E pedimos a Deus que, ó Espírito Santo, que o Senhor venha estar movendo-se no meio de nós, nutrindo a sua unidade nos nossos corações, para que não haja queixa entre nós, haja amor, que haja compaixão, que haja, Senhor, nenhum tipo de orgulho, mas humildade. Olhar para outra pessoa, ver o que ela precisa, como eu posso ser bênção no outro. Então, ó Espírito Santo, haja cada dia no meio de nós e usa-nos para ser uma igreja relevante junto aos vizinhos, amigos, familiares, pessoas que vamos conhecer. Que a minha vida seja relevante para alguém, que a minha influência seja impactante na vida de alguém, de maneira que ela venha ser uma pessoa de fé, que venha entregar sua vida a Jesus, ser salva. Ó Pai, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por essa comunhão tão abençoada nessa manhã que o Senhor nos permitiu ter. Glória ao teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.